Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente, força que é dia 23 de setembro de 2024. Seja muito bem-vinda à primavera, ontem foi a inauguração dessa nova estação do ano, vamos com ela que traga chuva, que afaste toda essa fumaça, todo esse fogo que tá tomando conta do Brasil. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre muito mais, porque o Bem Viver, você sabe, é uma prosa que a gente prioriza os temas que podem proporcionar um mundo mais justo e igualitário para todo mundo. Por aqui a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado também as questões de política, economia, do cotidiano, política internacional. Tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Hoje é dia da visibilidade bissexual e para celebrar a gente conversa com a atriz e cantora Samantha Jones, que esteve agorinha na novela Renascer. Lula discursa contra excesso de agrotóxicos, mas tema não avança dentro do governo. Neuropsicólogo afirma que o tema da saúde mental ainda é pouco desenvolvido no país. Eleições. Tá em dúvida sobre quem é obrigado a votar ou quando o voto é facultativo? Fica com a gente quem explica detalhe por detalhe. Futebol e política. A gente vai trazer também um bom papo com o jornalista Juca Kfouri no programa de hoje. Gente, esses são só alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora que tem coisa dedéu pra falar. E o Bem Viver de hoje começa com a alegria de trocar uma boa prosa com a atriz e cantora Samantha Jones. Ela que é de Salvador, acabou se formando no Rio de Janeiro, mas agora é uma artista completamente nacional, principalmente depois do sucesso que ela fez agora recentemente em Renascer. Ela interpretou a personagem Zinha. Antes disso também ficou famosa por conta da personagem Cissa em Todas as Flores, e antes disso mesmo também ela esteve em Um Lugar ao Sol. Essas são as 3 novelas que ela participou, e agora ela está também rodando pelos cinemas do Brasil por conta da participação no filme Zé, que fala sobre a ditadura militar, sobre episódios ainda mal contados sobre o que aconteceu durante o regime militar. Bom, ela está aqui com a gente para nos ajudar também a celebrar essa data tão importante, tão bacana da gente falar sobre ela. 23 de setembro é dia da visibilidade bissexual. Então a Samantha Jones está aqui para falar sobre isso, falar sobre a carreira dela, sobre esse momento que ela está passando. Mas antes de tudo, Samantha, que alegria tê-la conosco. Muito obrigada pela tua disponibilidade, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso tudo que foi tão importante nesses últimos tempos. Fiquei muito feliz com o convite, obrigada demais. Poxa, imagina, a alegria é toda nossa. Que seja a primeira de muitas também. Samantha, quero começar te ouvindo um pouquinho sobre esse processo de despedida de personagem, né? Eu imagino que para qualquer ator, para qualquer atriz, deve ser um momento, né, complicado, talvez seja a palavra, às vezes libertador, mas acho que no geral deve ser uma despedida, né? Uma despedida de um amigo, de uma amiga, não sei como que vocês veem isso, ainda mais a novela que a gente fala, enfim, uma produção gigante, são mais de 200 capítulos, então você acaba, sem dúvida, tendo que todos os dias estar bebendo muito dessa fonte, dessa pessoa. Quero te ouvir um pouquinho sobre como que é esse processo de deixar de ser a Zinha. Claro que você nunca deixou de ser Samantha Jones, né? Mas, enfim, teve algum momento, eu imagino que as coisas um pouco se confundem. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre como foi esse processo, como está sendo esse processo. Renascer foi, eu acho que extraordinário mesmo. Marco Palmeira e Jackson Antunes, que também fizeram a primeira versão, falaram. Eu posso falar isso aqui, eu espero que eles confirmem, porque eu ouvi deles que foi uma novela fora da curva. Eu acho que em todos os aspectos. A gente tinha grandes profissionais ali, né? Tinha uma equipe de direção, de cenografia, de caracterização, de figurino. Toda a equipe era muito incrível, muito profissional e no trato mesmo, com todo mundo. Eu acho que tinha muito respeito envolvido. Na tela tinha muita ternura envolvida, no texto tinha muita expectativa e muita humanidade. Eu acho que ela não é tanto, apesar de abordar muito
uma novela muito maniqueísta, assim, apesar de falar do bem e do mal, apesar de falar, né, do Deus e o diabo, ela está sempre falando do Deus e o diabo, e é uma novela muito humana, que fala das coisas que existem entre o céu e a terra, né? Eu acho que isso, por si só, já é bem arrebatador e bem bonito. Acho que a minha personagem é assim também, errante, né? Ela não é só certa, ela não é só errada e rabugenta. E então eu acho que, óbvio que eu vou sentir muita saudade, eu acho que muita saudade das pessoas a gente mantém, a gente tem um grupo que a gente segue se falando, segue marcando encontros. Ainda estou entendendo esse final de Renascer, porque foi muito bom fazer parte disso. É muito bom quando a gente passa um tempo grande fazendo uma coisa boa, né? Porque às vezes tem projetos que de tudo, de teatro, eu faço outras coisas também de música, né? Eu faço teatro, música, cinema, novela. E às vezes tem projetos que não é tão prazeroso. Eu acho que Renascer foi tão prazeroso que a gente criou mesmo uma família, assim, de uma certa forma, que está sendo difícil entender que aquilo não vai acontecer, pelo menos daquela maneira. Então, eu estou, aos poucos, é, tentando ficar feliz com esse final de ciclo, porque o Valtinho Carvalho também falou no finalzinho, né, na reta final, ele viu que eu estava meio assim, meio triste de estar acabando. Ele falou assim: é muito bom começar, mas é muito bom terminar também. Então, eu tenho encarado esse fim como uma viagem, que você está muito tempo fora de casa e você também fica feliz de retornar, né? Para sua casa, para seus costumes, para sua vida, que não tem a ver com aquela grande viagem, que também foi muito boa. Mas estou bem feliz de ter feito parte disso, estou bem feliz com o resultado. É isso. Processos, né? Os processos que vêm com diferentes, uma emoção, um mar de sentimentos, né? É difícil resumir. E aí sim eu queria falar um pouquinho, então, a partir dessa data, né? Como eu comentei no começo da entrevista, que é importante, que Aham. eu acho que o nome dela já traz muito do que a gente precisa pensar, que é o dia da visibilidade, né? Ou seja, um dia de celebrar, um dia de se mostrar, um dia de falar a respeito, de quebrar essa tabutização que a gente se encara, que no final só traz violência, só traz esconderijos, né? Só traz lugares que a gente precisa evitar, principalmente quando a gente fala sobre a nossa liberdade de ser, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, se você se sentir à vontade, é claro, de compartilhar, Samantha, como foi seu processo de descoberta, de manifestação, de se entender como uma pessoa bissexual? Olha, eu morei a maior parte da vida no interior da Bahia. E eu acho que, como qualquer cidade menor, qualquer cidade interiorana, tem seus tabus, tem seus conservadorismos, né? Então, isso era. Não dá para dizer que não era uma questão quando eu era mais nova, mas eu tive amigos muito maravilhosos e a gente conversava muito abertamente sobre essas coisas também. Mas foi meio tardio até, porque eu vim entender melhor e aceitar melhor comigo mesma com 18 anos, eu acho. Foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, quando eu fui fazer a faculdade de teatro, e quando eu percebi que estava tudo bem mesmo, assim. Porque eu acho que na minha adolescência, apesar das conversas serem abertas e já e conviver muito também com a galera do teatro, uma galera que já está tranquila com quem eu também morava nessa cidade que eu acho que era meio flutuante isso. Eu acho que era meio flutuante essa aceitação, essa autoaceitação mesmo. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim fazer faculdade de teatro, eu vim morar sozinha. Foi um processo, eu digo longo, só porque eu acho que no fundo a gente sempre, a gente retroativamente, inclusive, percebe coisas, né? A gente retroativamente percebe que sempre foi assim, talvez, né? Não sei, eu sinto isso. Eu acho que vários amigos também, a gente conversa sobre isso, né? Quando tem essa saída de armário, a gente percebe coisas retroativas e tentativas frustradas por causa dessas coisas. Mas foi mais tranquilo, né? Com minha família também, foi mais tranquilo. Com meus, que não é a realidade de muita gente, mas foi tranquilo. Eu acho que escolher fazer arte é uma escolha tão, que não é perigosa o nome, mas é uma escolha tão, você tem que estar tão certo daquilo, porque é delicado demais, eu acho, fazer arte no Brasil. Que as outras coisas que não têm a ver com escolhas, as outras coisas que só são, ficam mais fáceis de lidar. Eu estou relacionando isso porque foi quando eu vim para a faculdade que eu, entre aspas, saí do armário, né? Mas é isso, eu acho que eu fiz escolhas tão mais difíceis, tão difíceis na vida, né? Que o que não é escolha acaba sendo mais fácil, acaba sendo, gente, tem que ser as outras, né? O que é escolha, eu escolhi o mais difícil que dirá.
Então, eu acho que a arte me ajudou em muitos sentidos em relação a isso, né? Em muitos níveis, em relação à aceitação e à minha própria relação com a minha orientação sexual. Tudo mais. Que bonito, que inspirador. E é isso, né? Quando é uma escolha nossa, a gente tem que arcar com as nossas consequências de ter escolhido. Mas quando não é uma escolha, a sociedade que aprenda a lidar com isso e Exato. respeite quem nós somos, quem viemos a ser. Queria te ouvir um pouquinho mais, justamente sobre isso, sobre colocar a sociedade nesse papel de também aprender a lidar, porque queria ouvir de ti se você também ouviu questionamentos, porque um local que a gente sempre escuta quando a gente fala desse tema tão importante da bissexualidade é que às vezes as pessoas são questionadas sobre, mas você tá certo? Aham, É que você tá na dúvida, é isso ou aquilo, né? E eu acho que isso é uma coisa que ia ser bacana te ouvir um pouquinho sobre tirar esse questionamento tão lugar comum que não condiz com a realidade, não é uma questão de dúvida, pelo contrário, é uma certeza sobre o que eu sou, sobre como eu me entendo. Eu acho que isso ia ser bacana se a gente conseguisse trazer um pouquinho para a conversa, Samantha. aham. Às vezes eu fico pensando, é tão mais simples, né? É tão mais simples. Eu acho que a gente fala de critérios, por exemplo, o tempo inteiro. A gente fala sobre o que se atrai e não se atrai, o que fisicamente, um monte de coisa. A gente fica falando o tempo inteiro sobre várias coisas tão mais complexas e é tão mais fácil, eu acho que, né, não é um critério para mim. É o gênero. Só não é um critério, porque eu me atraio por pessoas de todos os gêneros. Então, eu acho que é bem, bem simples. Mas eu passei por momentos em que quando eu estava, por exemplo, me relacionando com homens, eu até dava uma escondida de pessoas que poderiam questionar isso, sabe? Não dava uma escondida, mas assim, não dava tanto, não dava mas eu queria que me entendessem como uma pessoa LGBT. E aí, para isso, parece que era preciso mostrar de várias formas. Então, quando eu tava com um cara, parecia que eu era. Ah, então você não é, então você é hétero agora, né? E é difícil isso, né? Porque não, porque a bissexualidade. Quando eu falo que é simples, é porque eu realmente acho que é muito simples. Falar bi existe, parece óbvio, mas olha o que todo mundo faz o tempo inteiro né, de ignorar a tua bissexualidade quando você tá com um parceiro do sexo oposto, né, do gênero oposto. Então, as várias formas também são um apagamento, né, da bissexualidade. Eu acho que as várias formas que a gente tenta mostrar que a bissexualidade existe, as várias formas que eu tentei, por exemplo, diminuindo, por exemplo, quando eu estava numa relação com um cara, deixando isso menos evidente e tal, isso é uma forma de apagar também a minha bissexualidade, né? Isso é uma forma de apagar a minha existência, de algum, né? Porque eu não estava plenamente ali com aquela pessoa. Eu acho isso delicado, muito delicado, é muito. E é quase. Essa coisa do invisível é quase como se você não pudesse falar sobre a bissexualidade quando você está se relacionando com um parceiro do gênero oposto, que não é o caso atualmente, né? Agora eu tô com a minha namorada, minha mulher, que também é atriz, então também a gente também tem esse, né? Somos pessoas públicas e e também é delicado para mim pessoas ficarem comentando tanto sobre a minha vida pessoal, assim, não aqui, não. Eu exponho meu relacionamento no Instagram também, mas eu não sou a pessoa que mais gosta de ter sua vida comentada. Eu acho que não me sinto à vontade com essa super exposição que está sendo mega normalizada hoje em dia, né? Você entrar no Instagram e ver, meu Deus, fulano separou e agora tá ficando com fulano, e a filha de fulano. Eu acho que é uma coisa que me estressa um pouco. Então, como como tratar desse, eu não quero ser invisibilizado, né? Eu não quero ser invisível enquanto uma mulher bissexual, e também essa superexposição me incomoda. É um lugar delicado.
hoje em dia. Super, super, eu tô aqui ouvindo e realmente pensando, enfim, o que que a gente precisa, e eu imagino aqui, talvez, que o que a gente precisa é mais de normalizar a situação, que a partir do Aham, momento que é normal, que as pessoas, existem pessoas bis, e elas estão aí convivendo com a gente, ver que a Samantha Jones é bi não vai virar necessariamente um caso de novela, né, fazendo até uma brincadeirinha aqui com as aham, novelas aí, é isso, sua vida acaba virando uma novela, né, no sentido de Big Brother, de superexposição, aham. é um são locais difíceis mesmo que precisam ser cuidados. E aí eu acho que entra em mais um debate que eu queria te ouvir, que é o fato, você estava comentando como foi importante ter chegado no teatro, foi um teatro, um local que você se sentiu mais acolhida, com representatividade. Então me parece que esse local do ser atriz, ser ator, pode ter uma influência positiva nesse sentido da pessoa se sentir mais livre, seja por conta do ambiente ou às vezes até por conta da pessoa flertar com outros personagens no sentido de estar atuando, de às vezes impulsionar a ela ter mais liberdade para ser, mas ao mesmo tempo cai nesse local da superexposição, porque a partir do momento que você é uma atriz, um ator que começa a almejar um sucesso, você também torna uma visibilidade. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre o quanto influencia, o quanto atrapalha, ou se no final das contas às vezes nem se relaciona tanto. Ah, total. Cara, eu acho que para ser ator, eu acho que a atuação, eu acho que a arte de modo geral, mas a atuação, ela há de ser tão honesta e tão viva que é impossível a gente não se rasgar, a gente não entrar, e aí não pode emburacar, porque isso aí também é complicado, mas assim, entrar, fazer um mergulho dentro de si mesmo, fazer um mergulho real dentro de si, estar disposto a entrar em contato consigo para que em algum momento você possa acessar esse personagem que não é você. Esse personagem que, inclusive, pode ser completamente diferente de você, pode ser um psicopata e gringo, e, enfim, pode ser muita coisa que não é você. Mas eu acho que para chegar lá, você tem que entrar em si, você tem que se pesquisar mesmo, assim, tentar identificar, e não é nem semelhanças, não é nem disso que eu estou falando de ser tão honesto consigo a ponto de chegar no outro. Eu acho que isso é o básico na atuação. E eu acho que quando a gente não faz isso, dá para ver na tela. Às vezes a gente não faz isso. Eu não estou falando do outro, não. Estou falando de mim também. Estou falando de como atriz. Às vezes que eu não fiz isso, foram notórias. Assim. Você percebe que a pessoa não está dando tanto em contato consigo e também não está tanto em contato com essa personagem por causa disso. Então, dito isso, se analisar, se perceber, é o passo um. E eu acho que negar uma característica, um traço da sua personalidade, um lugar, ou algo do que se é, negar o que se é, você não chega a lugar nenhum mesmo. Então, para mim, perceber que eu sou essa pessoa, né? Entender que eu sou essa pessoa, aceitar que eu sou essa pessoa, é o passo um para ficar tranquila comigo mesma, né? Mergulhar em mim para acessar o outro. A profissão tem tudo a ver com isso. Acho que o artista, eu não sei se eu posso falar de modo geral, né? Mas quando eu estou fazendo algo na música, quando eu estou compondo parte disso, quando eu estou no palco atuando num teatro, parte disso, quando eu estou escrevendo trilha sonora de um espetáculo, parte disso, quando eu estou na TV, parte disso, quando eu estou no cinema, parte disso. Eu não posso falar pelo outro, mas eu tenho uma sensação muito forte de que você tem que mergulhar em si antes. Então, para isso, você tem que aceitar algo daí. Sendo atriz ou não sendo atriz, a gente precisa se aceitar, se expressar, entender, fazer esses experimentos. Acho que tá aí uma linda provocação para a gente propagar para todo mundo que está nos escutando aqui. Eu acho que tá aí um bonito chamado da atriz e cantora Samantha Jones, que está conversando com a gente, nos ajudando a celebrar dia 23 de setembro, Dia Nacional da Visibilidade Bi. Agora, só para fechar, Samantha, eu queria te ouvir uma palavrinha. A gente nem conversou um pouco sobre a tua carreira como cantora, né? Eu acho que, enfim, a gente vai trazer umas músicas aqui para fechar o programa. Já vai ser uma boa maneira de divulgar esse teu outro lado artístico. Mas eu só queria te ouvir um pouquinho sobre justamente esse filme Zé, que retrata sobre um militante da ditadura que foi morto e nunca teve o caso devidamente elucidado na época, só depois, quando vieram à tona os arquivos, né, da Comissão da Verdade, um Uhum, estudante de Minas que acabou morrendo no Recife, sendo morto
melhor dizendo, né, no Recife, nos porões da ditadura. Eu queria te ouvir um pouquinho como que foi para ti esse processo, foi uma descoberta, se você não sabia desse caso, já sabia, se tinha interesse, se foi procurar, enfim, queria te ouvir um pouquinho, porque eu acho que é um caso muito importante, um filme muito importante que a gente precisa divulgar ao máximo, e te ouvir um pouquinho como atuante de dentro, ia ser bacana pra gente fechar essa conversa. Gravar o Zé foi uma experiência inacreditável mesmo, porque eu não tinha tido contato nem com essa história e nem com pessoas como a Maria do Socorro, que foi a pessoa que eu interpretei. E aí é louco isso, né? Porque eu nunca tinha interpretado uma pessoa que existiu. E era uma vontade, um desejo meu. E eu não imaginava que ia ser uma história como essa, né? Que ao mesmo tempo que você fica muito feliz por contá-la, porque essa história precisa ser contada, essa história precisa ser lembrada. Inclusive, eu acho que a gente tem pouco filme de ditadura, né? A gente tem que ficar fazendo a manutenção da memória o tempo inteiro. Eu acho que uma obra como essa não é só um arquivo, né? Não é só um filme. Eu acho que é uma obra que é uma ferramenta humana mesmo, é manutenção de memória. Eu acho que a arte, inclusive, por mais subjetiva que seja, ela é uma forma de mudar concretamente a história. E eu gosto de pensar no meu ofício como um ofício que muda concretamente as coisas, né? Então, eu tive esse contato com a Grauninha, ela não falava há anos sobre esse assunto, ela não falava há anos sobre o Zé Samarone Lima, que é o autor do livro que inspirou o roteiro do Rafael Conte, que é diretor do filme. Ele tentou, algumas vezes, entrevista com a Maria do Socorro, não conseguiu. E aí, quando ela soube que a gente ia fazer esse filme, eu pedi para falar com ela, e ela foi a única pessoa que a gente teve contato direto, né? A única pessoa que a gente teve relato real, direto do que aconteceu. Alguém que estava lá, né, para falar como que aconteceu, de que forma, como foi aquilo, porque eu acho que também poetizar a realidade é uma forma de mudar concretamente essa realidade, mas também a gente não pode poetizar romantizando, né? Então eu acho que o Zé é um filme que faz isso bem, eu acho. A Maria do Socorro viu e achou isso, né, que a gente fez, conseguiu fazer essa poesia da realidade, contando essa tragédia, mas sem romantizá-la, a ponto de torná-la romântica mesmo, enfim. E foi transformador, acho, para a minha vida, para a minha carreira, trabalhar com aquelas pessoas muito comprometidas também, com o trabalho, com a política. Foi um trabalho que eu indico, para além de ter sido atriz do filme, eu indico que vejam. É isso, é manutenção de memória mesmo. Manutenção de memória, que lindo. Essa foi Samantha Jones, gente, ela que acabou de brilhar sendo Zinha em Renascer, também atua em Todas as Flores, Um Lugar ao Sol, e a gente estava falando agora sobre o filme Zé, que também está circulando aí pelo Brasil, traz uma importantíssima abordagem sobre um episódio quase esquecido da ditadura militar. Mas a gente falou sobre muitas outras coisas e foi uma alegria imensa ter tido esse contato contigo. Samantha, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para atender a gente, viu? Muito obrigada, Lucas. Estou aqui à disposição. É tudo meio devagar, dá pra ver o olho piscar, dá pra parar pra tomar chá, na tarde fria do sertão, dá pra chamar você de irmão, parceiro, amigo, Sancho Pança, cê me faz ter esperança, num mundo bem melhor pra mim. Paz veio no peito certo, o amor dezembro floresceu e a primavera só chegou. Maravilha, que linda essa conversa com a Samantha Jones, que seja inspirador para muita gente que está nos escutando. Inclusive a gente terminou agora de ouvir a música dela, João, que está disponível aí nas plataformas e também no YouTube. Gente, vamos aproveitar para compartilhar aquele recadinho que a gente está com um orgulho enorme de compartilhar, de falar para todo mundo. Na verdade não é um recado meu, nem da equipe do Bem Viver, é de toda a equipe do Brasil de Fato. Olha só, gente, a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com rigor jornalístico que você conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar a gente por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que for possível para você nesse momento. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Então é bem fácil, gente. Se liga, o link é apoia-se/Brasil de Fato, bem simples, apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que esse link também está disponível nas principais plataformas de podcast onde o Bem Viver está disponível.
O assunto agora é a luta contra os agrotóxicos no Brasil. É que o presidente Lula fez um discurso nesse sentido no Palácio do Planalto, mas o tema não avançou dentro do governo. O chefe do executivo lembrou o chamado colonialismo químico, que, para quem não sabe, isso acontece quando substâncias tóxicas, que são proibidas em outros países, mas são produzidas lá, são vendidas para outros países mais pobres. Nessa relação de geopolítica, as nações com mais poder econômico cuidam dos territórios deles, mas impactam os outros, por exemplo, o Brasil. Seria como um vizinho mais rico que joga lixo tóxico dele no quintal de alguém com menos recursos financeiros, para ser bem prático nessa explicação. Isso, obviamente, deixa os problemas e riscos de um para o outro lidar. Dessa forma, na reunião, o Lula falou em complexo de vira-lata ao comparar esse uso de agrotóxicos no Brasil e na Alemanha. Vamos entender melhor como foi essa fala do presidente Lula e qual é a atual situação dos agrotóxicos dentro do governo dele? Douglas Matos está aqui para falar pra gente. Não é possível que a gente não tome uma atitude com o crescimento da utilização de agrotóxicos nesse país. Essa fala que você acabou de ouvir até parece de um militante pela causa da alimentação saudável. Mas, como é possível perceber, a voz é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deu a declaração num discurso durante reunião com os chefes dos 3 poderes para discutir a emergência devido aos incêndios que se alastraram pelo país. Não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Proibido nos Estados Unidos, pode ser vendido aqui no Brasil, como se nós fôssemos uma republiqueta de bananas. Lula ainda anunciou que vai convocar reuniões com lideranças de partidos, representantes da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, empresários e membros da bancada ruralista do Congresso Nacional para discutir uma proposta com o objetivo de reduzir o uso de insumos químicos na agricultura. Não é produtor rural que está fazendo pressão no Congresso, não. É os empresários dos agrotóxicos, que conseguem, inclusive, convencer gente de boa índole, sabe, a utilizar uma coisa desnecessária, sabe, que mata criança, que mata animal. Sabe, então, nós vamos ter que repensar muitas coisas nesse país. Após a fala do presidente, uma reunião da Senapo, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, foi convocada para discutir os efeitos práticos da declaração e a incidência do grupo para que o tema avance. Apesar da posição incisiva de Lula, o tema dos agrotóxicos divide o governo federal. Fran Paula, da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, lembra que continua emperrado no governo o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA. Isso graças à recusa do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em assinar o projeto. E se, por um lado, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, tem expressado posições semelhantes à do presidente Lula para restringir o uso dos agrotóxicos no Brasil, por outro, a intransigência do MAPA em relação ao tema tem frustrado as organizações da sociedade civil. É o que explica a Fran Paula. Eu acho que o PRONARA ele expõe a contradição do governo Lula, da própria força que o agronegócio vem tendo nesse governo. O PRONARA foi lançado em 2013, ainda no governo de Dilma Rousseff, para orientar e coordenar ações do governo federal no sentido de reduzir gradualmente a utilização de insumos químicos na agricultura. Os Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário fazem parte da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, CIAPO, que articula órgãos e entidades do Poder Executivo Federal para a implementação do PLANAPO, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A versão desse plano para 2024 teve lançamento adiado por 3 ocasiões devido à recusa do Ministério da Agricultura em assinar o PRONARA, como ressalta Fran Paula. Para a gente é contraditório a gente ter um Plano Nacional de Agroecologia que não vá enfrentar ou então tratar com responsabilidade da redução de agrotóxicos. A gente sabe hoje que isso é um grande problema e um impasse entre o avanço dos sistemas alimentares. A representante da campanha contra os agrotóxicos afirma ainda que, ao se recusar a aderir ao PRONARA,
O mapa não tem apresentado argumentos técnicos, o que poderia indicar uma postura ideológica. Nos bastidores, há informações de um lobby da CNA, que é a Confederação Nacional da Agropecuária, para barrar o programa. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Agricultura e com a CNA, mas não obteve retorno. Fran Paula corrobora a declaração do presidente em relação à diferença na regulação dos agrotóxicos no Brasil e no exterior. Ela lembra que o uso por aqui de insumos já banidos em outros países foi facilitado pela própria lei brasileira. O próprio marco regulatório dos agrotóxicos no Brasil permite essa entrada de ingredientes ativos que já foram banidos, né, em outros países ou em países de origem, por serem, né, causarem riscos à saúde humana e também ao meio ambiente. Segundo a campanha permanente contra os agrotóxicos, o acefato, terceiro insumo químico mais consumido no Brasil, já foi proibido em pelo menos 30 países. A atrazina, outra campeã de vendas no mercado brasileiro, é proibido em ao menos 37 nações. O livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico, da pesquisadora e professora do Departamento de Geografia da USP, Universidade de São Paulo, Larissa Bombardi, lançado em 2021 pela editora Elefante, mostra que, naquele mesmo ano, os 26 países da União Europeia exportaram para o restante do mundo quase 2 milhões de toneladas de agrotóxicos que continham substâncias proibidas pelo próprio bloco, somando 14 bilhões e 420 milhões de euros. O Mercosul recebeu mais de 6.800 toneladas desses insumos. A publicação cita algumas das substâncias proibidas na União Europeia, mas liberadas no Brasil, entre elas o tebuconazol, um inseticida proibido no bloco europeu por provocar alterações no sistema reprodutivo e má formação fetal. Segundo o estudo, essa substância é amplamente utilizada em alimentos como arroz, alface, brócolis, repolho, mamão, entre outros alimentos. Ainda de acordo com o texto, além de ser permitido em território brasileiro, o limite de resíduo tolerado de tebuconazol na água potável é mais de 1.800 vezes maior que o limite estabelecido na União Europeia. A posição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento parece ter mais adesão no Congresso, onde a Frente Parlamentar da Agropecuária, ou a bancada ruralista, conta com cerca de 290 membros, a maioria contrária a qualquer restrição em relação ao uso de agrotóxicos. Em 2023, o Parlamento aprovou o PL 1459 de 2022, de autoria do senador Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, conhecido como Rei da Soja, que flexibilizou o registro de novos insumos. O presidente Lula chegou a vetar alguns trechos da lei aprovada, mas o Congresso derrubou os vetos e promulgou a Lei 14.785/2023. Fran Paula avalia que as condições atuais são muito graves. Piora muito mais a situação, porque, né, o pacote do veneno, né, a lei atual dos agrotóxicos foi, né, modificada, ela permite até registro de substâncias com potencial carcinogênico, né, o que era proibido na lei anterior. O Congresso hoje tem uma bancada extremamente, né, ruralista, que representa interesses e uma ligação extremamente profunda, né, com multinacionais do setor químico. Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2022, o Brasil consumiu mais de 800 mil toneladas de agrotóxicos, equivalente a quase 1/3 de todo o consumo mundial, sendo recordista na utilização de insumos químicos para a produção agrícola. Fran Paula lembra que já existe uma proposta, o PL 6670 de 2016, que busca restringir o uso de agrotóxicos no país, instituindo a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA. O projeto foi proposto pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Já foi aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Participação Legislativa, mas está parado desde 2017, à espera de uma apreciação do plenário. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
a geógrafa e pesquisadora Larissa Bombardi, que já esteve aqui conosco no Bem Viver, no Bem DF Entrevista, enfim, é uma pessoa que a gente sempre se esforça ao máximo para estar próximo aqui do Brasil de Fato, fala justamente sobre esse tema. Inclusive ela tem um livro publicado com esse tema, Colonialismo Químico. Quem quiser saber mais detalhes, ouvir um pouquinho das falas dela, pode procurar aí no nosso site por Larissa Bombardi. Ela é conhecida pelo trabalho dela justamente sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e os impactos socioambientais. Ela também é autora do livro Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Agora a gente segue falando sobre saúde, mas sobre outro aspecto, especificamente para destacar o adoecimento da mente e o esgotamento físico no ambiente de trabalho. Essa, para quem não sabe, é uma das principais causas de afastamento de trabalhadores e trabalhadoras. Então a atenção deve ser permanente e o cuidado com a saúde mental não deve chegar apenas em casos extremos. No Brasil, no ano passado, foram concedidos cerca de 280 mil benefícios por incapacidade devido a transtornos mentais. Esse dado é do próprio Ministério da Previdência Social e representa 38% a mais do que no ano anterior, no caso 2022. Ou seja, para quem estava duvidando, gente, o assunto sim é muito sério. Tanto que já se pensa em conceder poder de polícia administrativa a órgãos integrantes do SUS em matéria de saúde no trabalho. Um projeto nesse sentido tramita na Câmara dos Deputados e é de autoria do deputado federal Alexandre Lindemeyer, do PT gaúcho. E o que é importante entender sobre isso? Primeiro, que os problemas que afetam a saúde no trabalho não estão restritos a uma classe social, gênero ou idade. Em diversos aspectos e motivos, a pessoa pode ter sua mente sim abalada. Para saber mais sobre o assunto, o Brasil de Fato Paraná conversou com Ocimar Olivetti Filho. Ele é neuropsicólogo e palestrante e consultor em saúde mental e também bem-estar. O especialista abordou o assunto com alertas tanto para profissionais quanto para as organizações. Segundo Ocimar Olivetti Filho, dificilmente as organizações abordam essas temáticas nos espaços. A gente vai conferir na reportagem de Manuel Ramírez, que começou perguntando sobre uma realidade recorrente: a pressão por resultados e cumprimento de tarefas, a jornada controlada com rigor e a retirada de benefícios. Essa é uma realidade que ultimamente a gente tem vivido muito, né, por conta desse atingimento de metas cada vez mais aumentadas, né, e sem dúvida nenhuma esse tipo de atitude, né, ele traz algumas consequências negativas para a saúde do trabalhador, no sentido de aumento dos níveis de ansiedade, estresse, desesperança e uma série de pensamentos catastróficos e negativos acerca do futuro, né? Então, esse tipo de angústia, esse tipo de emoção pode, né, ao longo do tempo, gerar, eliciar transtornos de humor, né? Tem algumas patologias que inclusive são muito comuns em algumas classes de trabalhadores, né? Como ansiedade, estresse, depressão, burnout. Então, sem dúvida nenhuma, né, esse tipo de pressão ele pode gerar aí um transtorno, um sofrimento emocional. Ocimar Olivetti Filho destacou as metodologias utilizadas para diagnosticar a saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Ele considerou as dificuldades das pessoas expressarem situações em detrimento das possíveis retaliações. A gente utiliza, principalmente na área da psicologia, testes e questionários para avaliação do clima organizacional, para avaliação da saúde do trabalhador, e depende do contrato que a gente vai estabelecer com esse funcionário, com essa equipe, com a gestão, no sentido de usar métodos
métodos que preservem a identidade dos funcionários, em alguns momentos dinâmicas abertas, né, em que os funcionários precisam se expor. Então, eu entendo que a gente mesclar, né, momentos em que o funcionário possa se expressar de forma individualizada, de forma anônima, isso favorece um resultado de maior fidedignidade, não é? Porque ele não tem ali a angústia ou a fantasia da retaliação, né? Ele se expressa livremente porque há um contrato previamente firmado de que a identidade dele está preservada, e a gente tem tido bons resultados, não é, com essa prática, que nós mesclamos, não é, uma participação anônima e também momentos em que a equipe possa se expressar aí em público, no coletivo. Mas só uma ou só outra, né, metodologia, ela pode ter algum viés, algum comprometimento. Para Ocimar Olivetti Filho, dificilmente se fala em promoção de saúde mental e prevenção do adoecimento mental. Segundo ele, sempre se falou em promoção e prevenção, mas na área fisiológica do trabalho. O especialista destaca que um exemplo dessa situação é o chamado burnout. É uma temática relativamente nova. A gente sempre falou em promoção e prevenção na área fisiológica, não é? Então, vá ao médico fazer um check-up uma vez por ano, ou faça os exames, não é, que a empresa solicita, mas você pensar em consultar um especialista na área da saúde mental uma vez ao ano, fazer uma avaliação psicológica, isso não é uma prática nossa aqui, principalmente no Ocidente. Então, é uma temática extremamente relevante a gente pensar em promoção da saúde mental e prevenção do adoecimento psíquico. Como que a gente pode trazer isso para o contexto organizacional, para que a gente possa prevenir aquilo que hoje ocupa, né, um espaço assustador, alarmante no número de afastamentos, né, por doenças ocupacionais. Então, a ansiedade, o estresse, né, já superou doenças que eram anteriormente mais frequentes nas operações, nas organizações, que eram as doenças osteomusculares, né? Então hoje as pessoas têm se afastado mais por sofrimento psíquico. E agora, com o advento da incorporação do burnout como uma doença ocupacional, esse cenário tende a mudar ainda mais. Então agora, burnout, né, é uma palavra em inglês, né, que numa tradução livre significa queimar para fora, não é? Mas que num diagnóstico psiquiátrico, né, significa um esgotamento, né, mental e físico devido, né, à relação que esse indivíduo estabelece com o seu trabalho. Então é uma doença relacionada ao estresse, principalmente, com etiologia laboral. Então, diferente do outro estresse que a gente está acostumado a falar, que pode ser por uma questão vivida na nossa relação conjugal, na nossa relação social, na nossa relação com os amigos. Bom, gente, vale demais então conferir essa entrevista completa e ficar por dentro das questões essenciais sobre saúde mental no trabalho, que atinge todo mundo, independentemente do setor que trabalha, gente. Para isso, a dica é acessar então o site do Brasil de Fato Paraná. O endereço é bem simples, brasildefatopr.com.br. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, doutora Joyce Santana falando, implantodontista, e hoje eu vim para trazer mais uma dica para vocês. Por que você deve continuar confiando no fio dental e esquecer aquele bom e velho palito que eu sei que te socorre lá na churrascaria quando você vai? O fio dental, ele tem toda uma propriedade que ajuda você a tirar o alimento que está impactado lá no meio do seu dente sem prejudicar a sua gengiva e o seu dente. Já o palito de dente, ele é duro e quando você coloca ele lá, tem risco de quebrar, tem risco de você inflamar a sua gengiva, retrair ela, ou seja, a sua gengiva abaixar, no caso dos dentes de baixo, ou subir, no caso dos dentes de cima, e você vir a ter uma exposição da sua raiz, fora que pode estragar o esmalte do seu dente. Então vai por mim, confia no fio dental. Um forte abraço.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Atenção para esse recadinho que eu tenho certeza que vai te interessar. Sabia que dá para acompanhar o Bem Viver e as notícias do Brasil de Fato diretamente do seu e-mail? Pois é, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que te mais interessam. Sim, a gente, além de tudo, faz uma curadoria para você ficar mais por dentro daquilo que realmente você quer saber. Então, assim você fica sabendo dos acontecimentos do Brasil e do mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. A dica é em brasildefato.com.br/boletim. brasildefato.com.br/boletim. Gente, agora a gente vai fazer uma prestação de serviço super importante, afinal as eleições estão batendo na porta, isso mesmo, dia 6 de outubro acontece o primeiro turno. E algumas pessoas podem ter dúvidas sobre a obrigatoriedade do voto ou ainda para quem essa atividade é facultativa. Vamos lá então. Nesse ano, mais de 150 milhões de pessoas estão cadastradas para votar nas eleições municipais. Para a maioria dos eleitores e eleitoras das cidades onde haverá eleição, o voto sim é obrigatório, mas para outras ele é facultativo. Como assim? A legislação prevê a obrigatoriedade do voto para todos os brasileiros e brasileiras da seguinte faixa etária: maiores de 18 anos e com idades inferiores a 70 anos, desde que não sejam pessoas em situação de analfabetismo. Por outro lado, quem tem 16 ou 17 anos ou 70 anos ou mais, assim como quem não for alfabetizado, não tem a obrigação de votar, mas sim, pode. No caso dos eleitores jovens, com menos de 18 anos, estão aptos a votar os que fizerem o cadastramento eleitoral. E esse prazo já venceu faz tempo, foi em maio inclusive. Ou seja, se tiver a intenção de participar das eleições, mas não tiver o cadastro entregue, não dá para participar dessas eleições, fica para a próxima. Para as pessoas que são obrigadas a votar, quem não comparece às urnas fica em débito com a Justiça Eleitoral. Caso deixe de votar por 3 eleições seguidas, e isso inclui o primeiro e o segundo turno, gente, tem a inscrição eleitoral cancelada. A medida impede o cidadão ou a cidadã de exercer diversos direitos. Alguns exemplos práticos são participar de licitação, renovar passaporte, inscrições em concursos públicos ou matrículas em instituições de ensino superior. Quem não tem acesso ao título eleitoral e não sabe onde fica o local de votação, pode acessar o site do TSE para conferir. Nesse caso, com o número do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe, o sistema informa o endereço da sessão eleitoral. As eleições deste mês, então de outubro, vão envolver eleitoras e eleitores de praticamente todo o Brasil. As únicas exceções é o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Esse pessoal não precisa participar porque nessas localidades não tem prefeito nem vereador. O primeiro turno, como eu falei no começo, acontece agora, dia 6 de outubro, sem ser esse final de semana ou próximo, e nas cidades que tiver segundo turno, ele acontece no dia 27 de outubro. Gente, bora compartilhar aquela notícia que deixa a gente com muito orgulho todos os dias de falar que são quase 500 emissoras que estão com a gente retransmitindo o Bem Viver todos os dias de norte a sul, leste a oeste do país. E sim, você pode fazer parte dessa super mega ultra rede. Se você toca em uma rádio comunitária, regional, educativa, seja o que for, você está mais do que convidado, mais do que convidada. Basta em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que a gente tem um tutorial para você fazer parte, e aí todos os dias chega fresquinho, cedinho da manhã, a edição inédita do programa para você nos ajudar nessa missão de compartilhar as nossas vozes por todo o nosso Brasil. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora o assunto é sobre futebol e política.
é que o mais recente convidado do BDF Entrevista destacou que essas duas coisinhas, essas duas áreas, são sim faces da mesma moeda. Já sabe de quem a gente está falando, né? É o super jornalista mais do que experiente Juca Kfouri. Na edição, ele falou sobre a importância da comunicação popular, do futebol brasileiro e da política no país. Juca Kfouri é um personagem de diversas facetas, porque além da dedicação jornalística, ele não abre mão de adentrar nas causas sociais. O jornalista tem atuação política destacada que remete aos tempos da ditadura. Na época, ele chegou a ser motorista de Joaquim Câmara Ferreira, uma das principais lideranças da ALN, Ação Libertadora Nacional. Essas são só algumas das histórias registradas na participação dele no BDF Entrevista, porque Juca Kfouri transitou pelos maiores veículos da mídia brasileira. Agora, ele está na nossa parceira, a TVT, a TV dos Trabalhadores aqui de São Paulo, onde comanda um programa de entrevistas semanal espetacular que a gente super recomenda, inclusive. Na conversa com um jornalista, esse sim do Brasil de Fato, nosso colega José Eduardo Bernardes, Juca Kfouri comentou o cenário da comunicação no Brasil. Nas palavras dele, as empresas deveriam assumir o seu lado político, mas se manter fiéis aos fatos. Quem vê a TVT, quem vê, o Brasil de Fato, sabe perfeitamente qual é o lado da TVT, qual é o lado do Brasil de Fato. Só que nenhum nem outro se dão o direito de mentir, se dão o direito de espalhar fake news. Nenhum nem outro fazem o que a direita e a extrema-direita são capazes de fazer. Nenhum nem outro teria coragem de fazer uma campanha contra a vacina ou de garantir que o Lula não poderia caminhar na Avenida Paulista, que o PT tinha acabado. Tudo isso durante 6 longos anos que nós vivemos e que, de alguma maneira, por tantas mentiras, o Trump vai ganhar do Biden de goleada, dizia uma moça que jogava vôlei e trabalhava numa rádio aqui de São Paulo, lá de Los Angeles. Infelizmente, uma rádio que era muito tradicional. Né? Exatamente, uma rádio que era conservadora, mas nunca tinha sido burra. Nunca tinha trabalhado para enganar seus ouvintes. Paga hoje o preço de ter enganado seus ouvintes. Porque o Lula não só ganhou a eleição, como foi fazer a festa na Avenida Paulista, pôs lá mais de 300 mil pessoas no dia da festa, e o Biden ganhou do Trump. E aquele ouvinte daquela rádio falou, meu Deus, me enganaram durante esses anos todos, vou procurar outro lugar para me informar. Porque essa para mim é a diferença. A gente não disfarça o que a gente é, mas a gente não mente. A gente é escravo do fato. Independentemente de o fato me agradar ou me desagradar. Nós não subestimamos, entre outras coisas, os perigos pelos quais o Brasil passa. Eu não tenho a menor segurança, adoraria poder dizer com segurança, Bolsonaro acabou. Não tenho essa segurança. Pior, temo que se o Bolsonaro tiver acabado, quem o substitua seja esse maluco deste Pablo Marçal, que é mais inteligente do que ele, que é mais comunicativo que ele e mais psicopata do que ele. Em agosto de 2019, Juca Kfouri saiu da ESPN Brasil junto a outros tantos profissionais da empresa estadunidense. Esse foi um dos marcos do jornalismo esportivo no Brasil. As demissões impulsionaram algo que já parecia inevitável. Foi a ascensão de setoristas e comentaristas que construíram canais próprios de comunicação por meio das redes sociais. Alguns desses profissionais, além de Juca, conformaram um grupo que leva ao ar lives diárias sobre o futebol no portal UOL. A saída da emissora, segundo Juca Kfouri, se deu por determinações da empresa de não misturar futebol e política. De repente, instalou-se no Brasil um clima absolutamente cego de não entender que o futebol faz parte da vida e o futebol e a política são faces da mesma moeda, e que assim devam ser tratadas. E já que tudo é política. Exatamente. Então veja que coisa maluca. Ao mesmo tempo que a ESPN americana chamava a atenção dos seus profissionais para dizer, olha, o movimento Vidas Negras Importam não pode ser negado por nós ou ocultado por nós. Até porque
Os jogadores negros da NBA só toparam ir jogar as finais na bolha, lá durante a pandemia, se pudessem passar suas mensagens em função do assassinato de mais um negro, como tinha acontecido nos Estados Unidos. Então, a direção da ESPN americana chamava atenção para isso. Não se limitem às 4 linhas da quadra de basquete ou do campo de futebol americano. Tem uma efervescência acontecendo no país que a ESPN não pode desconhecer. E aqui no Brasil, de alguma maneira, tentou-se fazer isso. Tá? Houve uma determinação. Não misturem. Aí eu não sei fazer diferente. Eu não sei fazer diferente. Eu nunca vou deixar de dar um exemplo que me ocorra num programa ao vivo com uma situação política, porque, não, política não. Vou dar o exemplo só dentro do esporte. Não vou. Ao longo da carreira, Juca Kfouri construiu importantes laços com esportistas. O mais dele foi o meia Sócrates, né? Quem não lembra dessa parceria? O jogador levou a política para dentro do futebol, no movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana. Já o irmão mais novo dele, o Raí, jogou anos depois pelo rival do Corinthians, São Paulo, onde também se tornou um grande, se não um dos maiores ídolos do clube. Juca Kfouri afirma que Raí não apenas seguiu os passos do irmão mais velho. Para ele, Raí, atenção, superou Sócrates por sua capacidade de experiência com futebol e por estudos de ciência política. O Raí, maduro, o supera. Não teve, enquanto jogador de futebol, o papel que o Magro teve, mas também as circunstâncias já eram outras. Claro. Raí não jogou sob ditadura. Raí sempre foi muito mais atleta do que ele, claro, sem a genialidade dele dentro de campo, porque a genialidade dele é de pouquíssimos na história do futebol. Mas foi um baita jogador o Raí, mais campeão do que o Magro, em mais clubes e em seleção. E é de uma consequência política que nós vimos agora nas últimas eleições na França. Foi extremamente importante. Extremamente importante, e se preocupou em ter uma formação tanto sociológica quanto política, que o Magro fazia meio... que o Magro era um artista. Fazia na intuição, fazia no talento. E o Raí foi fazendo de maneira estruturada, sedimentada. Então, eu diria isso. Eu acho que o Magro se orgulharia de ver o pivete, como ele chamava o Raí, fazer a carreira que fez. Pavimentou o caminho para ele. E o Raí tem uma adoração por ele e permanentemente o homenageia. Estava lá na inauguração da rua do Dr. Sócrates, né, que chama rua, né, a Avenida Central da Vila Olímpica, lá em Paris. Né, é Rue du Dr. Sócrates. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer que o pivete foi mais longe. E que muitos mais jogadores e jogadoras possam ir sempre bem longe e nos orgulhar também fora das 4 linhas. Um desafio de levar o futebol por fora do marketing dos interesses pessoais. Aliás, hoje em dia a gente vê um futebol gourmet, né, gente? Cheio de gente lucrando, explorando o esporte. Por outro lado, o bom e velho futebol raiz evoca pertencimento, identidade e transformação. Uma poética que parece diluir o espaço natural do esporte com os corpos que ocupam. Campo de asfalto, campo do mato, campo sem dono, campo cercado, o campo negro, campo caboclo, corpo que joga, corpo feroz. O campo de barro, o campo capim, o campo de areia da beira do mar, o campo come, o campo clareia, corpo de pedra, corpo de lama. E apita a arbitragem, o Bem Viver de hoje tá chegando no final do seu tempo regulamentar, gente. A gente tá ouvindo aqui a música O Campo é o Corpo, do cantor e compositor Lirinha, que, para quem não sabe, essa composição foi inspirada na inauguração do campo Dr. Sócrates. E essas 4 linhas estão na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, em Guararema, que fica aqui pertinho da capital de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente pode dizer, talvez, que foi uma linda homenagem dentro de outra linda homenagem,
Vamos explicar melhor que história é essa. Por questões óbvias, no primeiro nome, o campo da escola do MST destaca o meia Sócrates. E entre inspirações, o lançamento desse campo brilhou a criação de Lirinha e do produtor Dan Maia. Essa parceria dos artistas resultou justamente na música O Campo é o Corpo, que a gente estava ouvindo agora. E nesse clima, a gente presta essa linda homenagem a todo mundo que está nos escutando e anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Dizem que teus olhos têm 7 mantos, então cola no quanta dos campos, passa a ponta dos dedos nas cercas elétricas, na tinta dos muros, na casca das árvores. Lembra? Amanhã tem mais, minha gente. A partir das 11 horas da manhã, o Bem Viver chega para todo mundo nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br, pela internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa pela Grande São Paulo, aqui a partir da 1 hora da tarde. O nosso programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, que também cuida da edição e produção, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.